Livro O Mandarim. Autor Eçá de Queiroz. Editora Tordesilhas. Ano de publicação 18 de julho de 1880. Ano de publicação do livro que eu li, né? Agora eu tô fazendo resenha para vocês. Esse foi lançado em 2012 e ele contém 84 páginas. Sinopse. A escrita sóbria e aguda de Eçá de Queiroz narra a história de Teodoro, um jovem ambicioso que trabalhava em uma pequena repartição em Lisboa e sonhava em deixar a vida modesta para trás. Uma noite, enquanto lê um livro em seu quarto de pensão, Teodoro é surpreendido pela personificação do demônio, que pede ao jovem para tocar a campainha. A princípio, o pedido parece ser inocente e até mesmo um pouco sem sentido, mas traz um fundo macabro. Caso Teodoro de fato toque a campainha, o mais poderoso dos mandarins morrerá do outro lado do mundo. Em troca, o português receberia a boa fortuna da vítima. Aos poucos, Teodoro se deixa convencer pelo discurso sedutor do diabo e, por fim, faz o que lhe é pedido. Resta-lhe agora conviver com as consequências do ato, entre elas uma enorme riqueza e o fantasma de um mandarim. Esse livro me surpreendeu muito por vários sentidos. O primeiro, né, é que por ser um livro pequeno, ele é um livro de somente 84 páginas. Eu pensei assim, nossa, é um livro que eu leio super rápido. Mas na verdade não é um livro para ser lido rápido, gente. Ele tem uma escrita muito difícil. Ele tem várias palavras assim de época. Mesmo o livro tendo sido relançado, né, republicado várias vezes desde o ano de publicação, da primeira vez que ele foi publicado, né, que foi em 1880, ele conserva muito das falas, enfim, o texto integral, né? Então ele acaba ficando um pouco difícil de compreensão. E o Eçá de Queiroz, muita gente não sabe, mas ele é um autor português, né? Então, assim, o português de Portugal é diferente do nosso. Fora que é um livro de época, então a gente tem que entender um pouco dessa questão de diferenças na língua portuguesa, da forma como era escrita, da forma como é falada. Vai ter algumas partes do livro que você acaba tendo que, assim, reler o parágrafo para poder realmente entender. Então, apesar de ser um livro de poucas páginas, não foi uma leitura tão fácil quanto eu achei que seria. Outra coisa também é que me surpreendeu bastante. Eu fui ler o Mandarim sem saber do contexto do livro, sem saber sobre o que era de fato. O título me chamou a atenção, a capa também bem colorida, bonita, então eu pensei, eu já tinha lido um livro antes do Eçá, né? Já tinha lido o Primo Basílio. Achei a história super bem escrita, apesar de não gostar do livro em si. Nossa, eu fiquei com tanta raiva do personagem, que vocês não têm noção. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo que, por sinal, tem aqui. Se vocês quiserem ver a resenha de Primo Basílio, é só vocês procurarem nos vídeos que já foram publicados anteriormente ali na playlist, né, que eu fiz de livros, que vocês vão achar o livro do Primo Basílio, eu contando, resumindo o livro e falando tudo que eu achei sobre ele de fato. Bom, sobre esse livro, né, o Mandarim, ele conta a história, como eu disse, do jovem português que se chama Teodoro. Ele trabalha em uma repartição pública em Lisboa, né, Portugal, e ele é um homem assim que ele tem uma vida muito simples, gente. Para vocês terem noção, ele mora numa pensão, ele reclama da comida, que a comida não é tão boa. Ele não tem acesso a muitas coisas de pessoas que têm acesso que têm mais condição financeira, né? Tanto quesito alimentação quanto moradia. A vestimenta dele, ele também não possuía muitas roupas, né? E as roupas dele já eram bem surradas, porque eram roupas que ele usava para trabalhar e pro dia a dia era a mesma coisa. Então, assim, ele realmente
apesar de trabalhar numa repartição pública, né, de ser um funcionário público e tudo mais, ele não tinha um aspecto assim de pessoa bem-sucedida, sabe? Ele estava sempre, como tem um ditado que é triste, mas é realidade, né? Tem muito brasileiro e eu imagino que naquela época também tinha muito português que vendia, não sei se vocês já ouviram essa frase, mas que é você vender o almoço para comprar a janta. Vocês conhecem essa frase, esse ditado? Deixa aí nos comentários. E é basicamente isso que o Teodoro vivia, e ele estava cansado disso, gente, não queria mais isso. E teve uma noite que ele estava no quarto dele, né, de pensão, e ele gostava de passar o tempo dele relaxando, lendo um livro ou outro. E ele acabou achando um livro na pensão e ele pegou para ler. Era um livro assim com aparência diferente, ele nem sabia direito do que se tratava, mas ele resolveu ler para passar o tempo, para ajudar ele a dormir e tudo mais. E aí ele foi lendo o livro, foi achando diferente, até que ele chegou em um capítulo que falava sobre as almas. E aí ele achou o livro meio esotérico, meio estranho, mas ele já estava tão entretido com a leitura que ele resolveu ler. E aí, do nada, gente, eu fico até arrepiada só de pensar nisso. Eu não sei nem o que eu faria se isso acontecesse comigo, né? Eu espero que nunca aconteça. Apareceu, gente, um fantasma no quarto dele, um fantasma de um homem bem vestido e de boa aparência, que sim, gente, era lá o capiroto que apareceu pra ele, literalmente o capiroto apareceu pra ele do nada no quarto. Ele ficou super assustado. Como assim, né? Como assim esse homem entrou aqui, até ele perceber que na verdade não era um homem, né? Era quem eu acabei de falar pra vocês. E oferecendo a ele uma campainha, dizendo: toque essa campainha que eu vou mudar totalmente a sua vida. Eu vou te dar tudo que você mais deseja. E o que ele mais desejava era ter uma boa vida, era ter riqueza, entendeu? Era ter uma vida de rei, digamos assim. Mas ele sabia que nas condições de que ele trabalhava, ele nunca conseguiria alcançar isso. E aí ele perguntou, né, o porquê disso e o que aconteceria. O homem não quis falar para ele o que aconteceria logo de cara, mas depois ele acabou reencontrando esse homem que convenceu a ele dizendo: toque a campainha que um mandarim do outro lado do mundo, muito rico, muito poderoso, irá morrer e toda a herança dele vai passar para você. E você não vai ter que fazer nada, entendeu? Ele vai ter uma morte rápida, você não vai ter que fazer nada, você só precisa tocar essa campainha. E o Teodoro, ele já estava tão de saco cheio com a vida dele, ele era um jovem tão ambicioso, que mesmo tendo a questão moral de pensar que do outro lado do mundo morreria um homem, e que de certa forma ele estaria sacrificando a vida de um homem do outro lado do mundo, ele resolveu ceder. E sim, gente, ele tocou a campainha. E a partir do momento que ele tocou a campainha, a vida dele mudou completamente. Então você imagina uma pessoa que não tem nada, né? Como eu falei, que vende um almoço para comprar a janta, do nada fica assim, milionário, do nada, sabe? Todas as pessoas na cidade estranharam ele ter muito dinheiro. Ele acabou tendo que inventar que era dinheiro de um familiar que morava distante, mas ele nunca deu explicação para as pessoas de fato de onde vinha aquele dinheiro. E sinceramente, o que deu a entender no livro, as pessoas estavam nem aí da origem daquele dinheiro, entendeu? As pessoas só queriam saber de tratar ele super bem pelo fato dele ter muito dinheiro e de certa forma ele poder ajudar essas pessoas de alguma forma. Então assim, gente que nunca olhou para a cara dele passou a ser literalmente um baba-ovo dele. Peço até desculpa pela expressão chula que eu estou usando, mas é por a realidade, é o que aconteceu. As pessoas começaram a virar puxa-saco dele simplesmente para ganhar dinheiro, entendeu? Enquanto ele era um Zé Ninguém, ele não tinha moral para falar nada, ninguém respeitava ele, tirava um sarro, ele comia literalmente o resto, ele comia a pior comida da pensão. Ele não tinha direito a reclamar de nada nunca, e a partir do momento que
Ele ganhou muito dinheiro e ficou milionário. Todo mundo queria ser amigo dele, todo mundo queria estar próximo, todo mundo queria empréstimo, todo mundo queria ganhar presentes, mimos e ajuda de todas as formas. E por ele saber que o dinheiro dele era praticamente um dinheiro infinito, ou seja, era tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que ele sabia que ele ia morrer e que esse dinheiro ia ser deixado de herança para alguém, para vocês terem noção. Então, eu nem sei o que eu faria da minha vida se um dia eu, sei lá, herdasse, ganhasse esse dinheiro assim. Um valor de dinheiro que você pensa que, por mais que você gaste, você sempre vai ter o dinheiro. Então você vai morrer e ainda vai existir dinheiro, sabe? Então, assim, é muito louco pensar isso. E ele não foi apesar dele conseguir esse dinheiro de uma forma bem errada, né? Afinal, ele contribuiu para a morte de alguém. Ele também usou esse dinheiro para muita coisa boa, assim, sabe? Para tentar ajudar as pessoas também. Ele não ficou gastando dinheiro só com futilidade. E um dos motivos que ele começou também a tentar ajudar obras de caridade, a tentar ajudar pessoas, é porque o fantasma do mandarim começou a perseguir ele, gente. Como eu falei, ele apertou a campainha e o homem morreu do outro lado, né, do planeta, do outro lado do mundo. Sendo que o que ele não fazia ideia era que ele ia ter contato com o fantasma do homem que morreu. Então você imagina, ele tá ali ao mesmo tempo que ele tá ali, com todo aquele dinheiro e vivendo tipo de forma confortável, ele ficar revendo na cabeça dele o momento que o mandarim morreu. Esse momento que ele morreu é descrito no livro várias vezes, eu não contei quantas vezes, mas é descrito a mesma cena algumas vezes de forma repetitiva, que eu imagino que seja a cena, né, que o Teodoro fique vendo dentro da cabeça dele, que é a cena que o mandarim tá no jardim com um pássaro de papel na mão e no momento em que ele vai fazer tipo um aviãozinho, né, com pássaro de papel, com origami, né, que tá na mão dele, ele acaba caindo morto no jardim porque o Teodoro tocou a campainha. E aí você imagina, nossa, você vê essa cena e saber que você é a causa daquele homem morrer do nada, aquele homem ficar te perseguindo em todos os lugares. E assim, era literalmente em todos os lugares, né? O Teodoro, ele no início, ele achou que aquele fantasma estaria somente no quarto da pensão. Sendo que não importava. Não importava se ele viajava para outra cidade, para outro país. Na casa, né, a mansão que ele comprou, em todo o local que ele estava, o fantasma do mandarim também estava. E ele, de certa forma, tentou fazer as pazes com o espírito do mandarim. A primeira forma que ele tentou fazer as pazes com o espírito do mandarim foi ter a ideia de: vou tentar ajudar as pessoas que são muito pobres, porque aí o mandarim vai ficar se sentindo aliviado que o dinheiro dele não está sendo usado só para futilidade. Aí ele viu que não deu certo. Aí ele teve a ideia de viajar para outro país com a cultura totalmente diferente, língua totalmente diferente, para tentar distribuir riqueza e comida, né, arroz, para a população carente, para o mandarim ficar feliz de saber que o dinheiro voltou para o país dele de origem, sendo que também não deu certo, gente. Ele só teve experiências bem estranhas naquele local e ele teve que voltar para Portugal meio que corrido, porque ele ficou com medo de acabar sendo preso e até morto lá, porque as regras do país eram totalmente outras. Então ele não poderia ficar fazendo todas aquelas ações que ele realmente tinha vontade de fazer. E ele voltou a Portugal. Também teve a fase em que ele pensou: bom, já que eu usufruindo do dinheiro e eu ajudando as pessoas com esse dinheiro, o fantasma não me deixa em paz, eu vou esquecer que esse dinheiro existe. E aí o fantasma vai me deixar em paz também, né? E aí ele decide abrir mão desse valor e voltar à vida dele simples. Ele pede o emprego dele de volta na repartição pública, ele volta a se vestir de forma simples, ele pede para voltar a morar na pensão,
Todo mundo acha que ele faliu, não sabem, né, que é ele que desistiu da herança, mas que na verdade o dinheiro continua bem guardado. E aí todas aquelas pessoas que estavam tratando ele super bem, estavam tratando ele pior do que antes, quando ele não era nada. Então, assim, ele percebeu a ingratidão das pessoas ali, entendeu? Porque ele pensou, nossa, as pessoas antes não eram minhas amigas, mas pelo menos me tratavam com educação. Agora tá me tratando pior do que animal de rua, sabe? E aí ele decide chutar o balde e voltar a usufruir do dinheiro de novo, gente. Porque o fantasma não ia embora de qualquer jeito. Ele chegou a tentar entrar em contato com o capiroto para tentar desfazer. Olha só, eu devolvo todo o dinheiro que tem para você reviver o mandarim e devolver o dinheiro para ele, sendo que isso não era possível, né? Porque uma vez que a pessoa perdeu a vida, não tem como voltar. Então isso era uma coisa possível. E aí, basicamente, o capiroto falou para ele que, tipo, que aquele contrato não tinha como ser desfeito. Então, basicamente, ele teve que viver o resto da vida dele com aquele fantasma e tendo que se acostumar com isso. O que foi bem terrível, né? Diga-se de passagem. Porque não existia paz em momento nenhum. Então, se tem uma coisa que é uma dica desse livro, é que a gente deve sempre conseguir as coisas pelo nosso próprio mérito e não tirando das outras pessoas, obviamente, tentando dar uma desperto. E se alguém pedir para você tocar a campainha, não toca, gente, não toca porque é furada. Bom, espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com amigo, amiga, né, que gosta desse tipo de conteúdo. E me seguir no canal para mais dicas, porque eu atualizo, né, o canal com novos vídeos, com novas resenhas toda semana. É isso. Boa leitura e até a próxima.